meu caderninho com o dia que a gente se encontrou e eu levei o projeto do Peru. Você começa. Não, você vai começar. Você tem que falar: oi pessoal, seja bem-vindo ao canal. Não, mas você vai começar porque você que falou, descreveu todas essas coisas ali. Você tá nervoso. Eu não tô nervoso. Você tá nervoso. Não tô nervoso, não tô nervoso. E pensamos, eu acho que a gente monta uma van, um carro, uma caminhonete, seja o que for. Mas a gente quer que esteja um estúdio ali para que a gente possa produzir tanto, assim como hoje em dia aqui. Talvez no próximo vídeo já a gente vai estar montando não vamos chamar motorhome, né? Porque vamos chamar um estúdio móvel. Sim. E a gente quer levar e quer conhecer, fazer essas conexões, né? Já tanto no Paraguai, como já temos mapeado no Paraguai, Bolívia também e o Peru. Pela manhã, alegria vem pela manhã, alegria vem pela manhã. Shalom, shalom, mundo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Thay Paulin. Eu sou Raul Paulin. Nós somos a família Paulin e nós estamos aqui registrando o nosso primeiro vídeo como marca mesmo daquilo que é o início de um sonho. A gente quer começar esse primeiro vídeo relatando aqui tudo o que está na nossa cabeça, o que nos conectou com esse projeto do motorhome, aquilo que a gente está idealizando como o nosso próximo passo. E nós queremos que você esteja nos acompanhando, nos impulsionando, nos dando ideia, trazendo referência, porque de certa forma é um mundo totalmente novo. Meu nome é Raul Paulin, eu sou paraguaio, estou morando aqui no Brasil há 10 anos já se passaram 10 anos, né? Eu morei 8 anos em Santa Catarina, na cidade de Blumenau e nos redores do Vale Europeu, e fui a parar aqui em Vinhedo há 2 anos já, estou morando aqui na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Então, só resumindo um pouco da minha vida, eu sou músico, trabalhei muito tempo como músico profissional, em várias bandas, como produtor musical. Ter uma vida assim, muito profunda, caí nas drogas, muito forte, me recuperei, tenho uma experiência com Deus, justamente aqui no Brasil, e aí minha vida mudou por completo, há 10 anos que estou vivendo e uma transformação total. Foi assim que conexões, que dia a dia me foram levando para realmente hoje em dia estar aqui com a minha esposa Tainá, frente a uma câmera, gravando nosso primeiro vídeo, né? Que você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto. Sim. Aquilo que Deus nos marcou, nos enviou e nos direcionou para realizar. Eu sou Tainá. Agora Tainá Paulin, nós nos casamos, completou 1 ano, agora em abril de 2022, estamos juntos há 2 anos, é uma história e uma conexão muito incomum, né? Fora do script ou do natural. Hoje a gente está morando na cidade de Vinhedo, que fica no interior de São Paulo. Eu venho de São Paulo, da Zona Norte ali, para quem está na região de São Paulo, talvez já tenha ouvido a música, né? O samba do Jaçanã, do bairro do Jaçanã. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, eu venho exatamente dessa região. Passei minha vida ali até os 18 anos. Na verdade, eu sempre sonhei, né? A minha adolescência, eu sempre disse para minha mãe que quando eu completasse 18 anos, eu sairia de casa. E ela não botou muita fé, mas quando eu completei 18 anos, eu saí de casa, coloquei a mochila nas costas e fui parar na África do Sul, com um desejo de viver de impacto social, de entender a experiência além do natural, do que movia as pessoas de fato. E aí eu vou para ficar 1 mês fazer o intercâmbio, volto para o Brasil, depois volto de novo, fico 3 anos e meio. Quando volto dessa minha última ida, que foi em 2019, eu vou parar no Peru. No Peru eu descubro a América Latina, uma realidade se apresenta de novo.
E eu sempre dentro desses projetos, a minha vida inteira, familiar, tudo, a parte social sempre permeou, né? Eu sempre tive o meu coração voltado para a questão social. E depois que eu tenho uma experiência espiritual, isso amplifica. E quando eu estou no Peru, eu sinto um desejo muito forte de fazer um trabalho com crianças e tudo mais. Volto para o Brasil e vem a pandemia. Então, ali no tempo da pandemia, foi onde a gente se conheceu, né? E eu trouxe o meu caderno aqui para mostrar exatamente a folhinha que nos conectou, que é do projeto do Game Changers, que era o intuito de transformar escolas e ambientes sociais das cidades em um polo, em um núcleo de conexão e de ativação de dons e talentos. Então, o porquê a gente está falando tudo isso, falando um pouco, um recorte de quem nós somos, um recorte desse projeto, porque tudo que a gente for gerar dentro desse canal vai ter uma voz para o outro. Então, quando a gente se mudou para Vinhedo, né? O Raul ele veio primeiro, depois a gente se encontrou. Eu vim aqui para me tratar sobre minha dependência química. Aí conheci Jesus, né, um milagre de Deus mesmo. Eu consegui me recuperar, consegui reverter um diagnóstico médico. Eu fui diagnosticado com esquizofrenia terminal, sem cura. Me tirou daquela condenação. Na verdade, no começo eu falei assim, por minhas experiências assim ruins que eu tinha, que eu tive com as drogas, eu parei assim, não, eu não quero mais saber nada da música. Então deixei de lado ali, mas sempre Deus foi me colocando, botando situações para eu dar continuidade aqui, tanto no louvor da igreja, como a possibilidade de eu ser professor de música. Nunca na minha vida imaginei que ia ser professor de música, fazer faculdade de licenciatura em música também. Lá em Santa Catarina, aí conheci o Bispo Betão, conhecimos, que amigo em comum, uma conexão. Aí ele me convidou para vir aqui em Vinhedo. Na verdade foi um desafio para mim, porque eu já tinha uma escola de música que já levantei lá, suando sozinho, levantando com a ajuda de amigos, né, e com a bênção de Deus, né, consegui levantar, consegui encher de alunos. Lá em Blumenau, Santa Catarina, já estava contratando outros professores, né, para dar um crescimento a isso, e aí veio um convite para eu vir aqui para servir ao Senhor, né? E na verdade era meu sentimento, sempre meu sentimento foi assim, porque eu venho de um ambiente underground, né? Quem sabe, quem faz parte desses ambientes da música underground, sabe que Deus é mais um misticismo. Não se acredita muito em Deus, se acredita em qualquer outra coisa. Mas no momento que eu não tinha mais ninguém, não tinha ninguém mais que poderia me ajudar, eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu meu clamor. Então meu grande desejo foi levar esse mover apostólico de realização e realidade para o Paraguai, que é meu país, e através do Paraguai estender um pouco mais, porque eu como músico eu viajei para vários países, fiz bastante contato em Bolívia, na Argentina, entre outros países. Eu pensei assim, mas como que eu consigo fazer isso? Aí aprofundei um pouco mais na palavra e com aquilo que eu tenho, né, com a música. Então tomei uma decisão, vou fazer com aquilo que Deus me deu. Então com isso vou glorificar Ele e vou poder levar isso. Sou um salmista hoje em dia. Eu canto salmos. E aí eu conheci a Tainá, né? Que a gente conheceu. A Tainá, ela estava nesse momento, ela veio do Peru, como ela falou. Ela tinha um projeto para dar continuidade lá no Peru, um projeto social. E eu pensei assim, nossa, que louco, né? Porque um projeto social você não vai entrar de cara assim, falando de Deus para as pessoas, né? Mas você pode levar a Cristo com aquilo que você carrega. Então eu pensei assim, pô, é fantástico para isso dar um start, para poder levar isso também no Paraguai. Eu conheço muitas escolas, conheço muitas pessoas onde a gente poderia introduzir, dar um início a esse projeto. Então foi isso que nos conectou. E que às vezes a gente limita a nossa mente a fazer aquilo somente de uma forma, né? Então, eu antes da pandemia vivi o projeto social em um modelo condicionado a algo, né? A cruzar uma fronteira, a ir para um outro estado, a cruzar um outro bairro, a ter contato com pessoas, a ter uma mobilização muito forte.
Enfim, envolvia muitas coisas que eu já sabia que era possível. Na minha cabeça já estava como 1 mais 1 é 2, né? Preto no branco, assim, muito claro. E aí vem a pandemia, desestabiliza todo mundo. Foi um tempo de uma grande ociosidade, eu falo isso por experiência, né? Tive uma crise de ansiedade muito forte, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Qual seria o meu próximo passo? Tava tudo certo para ir pro Peru, naquele momento eu não ia poder, toda uma loucura. Como que eu vou viver essa missão que eu acredito? Como eu vou viver esse projeto? E aí quando a gente chega, aí meses depois a gente se conhece, a gente vem morar no interior de São Paulo, na cidade de Louveira, que é aqui 15 quilômetros de onde nós estamos hoje. Nós estamos morando no centro de Vinhedo. Se você está na região, venha nos conhecer. Centro do mundo. O centro do mundo é o centro de Vinhedo. E aqui, assim, a gente fui muito sacudida, né? Porque é uma cidade que tem uma condição social muito diferente da onde eu venho e de onde eu trabalho. Naturalmente, eu falaria, Vinhedo não precisa de um projeto social, não precisa de uma intervenção, não tem nada que eu possa fazer aqui. Foi onde eu comecei a aprender que existem muitas formas de se fazer o que a gente carrega, né? E cada tempo é como uma didática. Uma escola que preserva uma única didática durante anos, né, durante gerações, ela é um lugar arcaico. Ela vai morrer, ela vai falir. Agora, um ambiente que está o tempo todo se renovando, buscando métodos, esse ambiente está acompanhando toda a transformação sem perder a sua essência, mas buscando o tempo todo uma precisão para alcançar o objetivo, que é comunicar, que é transformar, que é acolher. Então, nesse momento, eu comecei a aprender isso. E Vinhedo, todo esse ciclo, trouxe assim para minha vida, conectando o Raul, o entendimento da importância da comunicação. Porque quando eu fui taxada e não pude mais cruzar a fronteira para chegar até o Peru, eu tive essa crise de ansiedade durante 15 dias. E eu lembro que minha mãe entrava no meu quarto e falava, você vai ficar louca! E eu com um olhão assim, de madrugada, estalado, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E eu lembro que no final desses 15 dias eu tive uma experiência que eu ouvi a voz de Deus falando assim, se você estivesse agora no Peru, o que você estaria fazendo? E eu falei, desenvolvendo relações, porque eu acredito que é a base, né? Você chega em um lugar que você não conhece nada, você precisa conhecer pessoas, você precisa ter aliança, você precisa ter alguém ali que está lado a lado. E aí a voz me disse, e o que te impede? Mano, foi um soco na minha cara, nada, não tem nada que nos impeça hoje de viver os nossos sonhos. Por isso que esse vídeo está sendo gravado hoje. A gente ainda não tem o carro, mas não tem nada que nos impede de possuí-lo. Então, sempre, né, a gente a gente deixa os nossos sonhos nas mãos de muitas pessoas, em muitos cenários e condições, quando ele precisa estar dentro de nós. E quando eu ouvi essa voz me dizendo isso, eu entendi, meu Deus, eu tenho um celular, eu tenho internet e eu tenho uma voz. Então eu tenho uma mensagem a ser comunicada. O que eu estaria fazendo lá pessoalmente, eu posso fazer pelo celular. E aí eu comecei a gravar vídeos, stories com meu espanhol maravilhoso. E desses vídeos eu comecei a conectar pessoas. Essas pessoas a gente fez um grupo. Desse grupo a gente compartilhava desafios para aquela semana, porque era a maneira que eu conseguia resgatá-los daquela ansiedade, daquela impotência, daquela necessidade. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente chega em Vinhedo, o Raul começa a empreender a escola de música novamente aqui, e a gente chega no momento de ter que dar um nome, né? E aí a gente chega, a gente busca várias coisas, a gente decide, Music to Go. E aí naquele momento a gente pensou, não, Music to Go é uma música para o envio. Então tudo que a gente realiza, seja um folheto, seja uma arte, seja uma música, seja um bolo, tudo que é produzido pelas nossas mãos, que é produzido pelos nossos sentimentos, as nossas intenções, está sendo produzido para chegar até um lugar, né? E hoje está ganhando mais um braço, que é somente o To Go, né? Que vai ser o nosso estúdio móvel. E por que o estúdio, Raul? O estúdio móvel é porque aquilo que falou a Tainá, é que nosso grande desejo é de poder resgatar a essência perdida, ou a essência oculta, ou enterrada, como você quer nomear. Na pandemia, quando a Tainá tinha um grupo de amigos aqui do Brasil, eu tinha uns amigos do Paraguai também, a gente uniu. E então ali a Tainá tinha uma amiga, a
como era que é o nome dela, Nath, começou a cantar, começou a louvar, assim, eu senti no meu espírito, nossa, mano, que eu senti, assim, a unção do Senhor, e pensei, assim, como seria bom poder produzir, aquela voz, né? Nem ela está sabendo aquilo que ela carrega, né? Sim. E quantos estão assim, né? E quantos estão assim? Um grande exemplo é a Victoria, né? Que ela também com uma timidez absurda. Sim, a gente tem que trazer um vídeo da Vicky aqui. Sim, né? Tinha um dom tão grande assim que ela começou a fazer, quando eu cheguei aqui em Vinhedo, começou a fazer aula de canto, de ukulele, e ela está no altar, hoje em dia ela compõe. Sim, amamos o ukulele, ela compõe, ela escreveu louvores, toca, produz. Agora ela está indo para estudar música, produção musical e canto lá na Berklee, em Boston, Estados Unidos, uma das maiores universidades de música do mundo, né? E não qualquer um entra, e aí é uma marca de como Deus está direcionando as pessoas. Então a gente foi resgatando esses sinais ali e pensávamos assim, nossa, se a gente pudesse levar, e justamente eu comprei anos atrás, equipamentos móveis assim, para poder botar numa mochila e poder ir fazer captações de áudio, gravações assim. E aí comentei assim com a Thay e veio a ideia assim, nossa, a gente poderia montar uma van e botar todos os equipamentos de produção musical e também produções de vídeos, né, que a Tainá trabalha bastante. Na verdade, aqui trabalhamos bastante em tudo que é mídia. Com rádio, podcast, live, toda a parte de streaming. Rádio FM, rádio web. Eu nunca fiz isso na minha vida. E pensamos, se a gente monta uma van, um carro, uma caminhonete, seja o que for, mas a gente quer que esteja um estúdio ali para que a gente possa produzir tanto, assim como hoje em dia aqui, nós estamos com o equipamento da V3, Sim. Temos as câmeras, o microfone. Só que a gente está na nossa casa, então talvez o reverb seja maior. Sim. Não, talvez no próximo vídeo já a gente vai estar montando não vamos chamar motorhome, né? Porque vamos chamar um estúdio móvel. Sim. E a gente quer levar e quer conhecer, fazer essas conexões, né? Já tanto no Paraguai, como já temos mapeado no Paraguai, Bolívia também e o Peru. Sim. De chegar e contactar com essas pessoas que têm aquela voz, aquele dom, e através dessas pessoas conectar com outras pessoas. Na verdade, a gente vai se tornar caçadores, né? Caçadores. Então, a palavra caçadores termina com dores. São tantas pessoas espalhadas no mundo, cheias de dores, que o talento, a arte que está dentro delas é a resposta. Então, a arte ela é impressionante porque aquele que pinta, aquele que produz, aquele que gera algo, gera a solução para suas próprias dores, as suas angústias, né? Então, quanto mais a gente traz o olhar sensível de você validar o que está no outro, de você ajudar a afinar essa voz, porque a frequência é exatamente isso, né? É você limpar os ruídos, você extrair esses ruídos e você trazer ênfase e trazer beleza para aquilo que a pessoa ela está anunciando. E não tem nada mais bonito do que a gente registrar as culturas. Então, a América Latina, a América do Sul aqui tem uma cultura riquíssima que é pouco registrada na sua essência, que os jovens não se mostram muito. Conhece também alguém, se você mesmo é alguém que gostaria de registrar, de viver uma experiência assim, porque muitas pessoas, vou falar no meu caso, por exemplo, eu tenho um testemunho assim, bastante forte, mais para frente vou contar, estou escrevendo um livro, então sempre que eu falava para as pessoas como que Deus me resgatou, então as pessoas ficavam assim, nossa, comovidas com a história, assim, falavam, sempre coincidindo, falando, mas por que você não escreve um livro dessa história? E eu pensava dentro de mim, mas como eu vou escrever um livro? Eu vou escrever um livro, mas nem sei direito como se faz isso. Mas foi até que um dia, foi o ano passado, uma viagem para o Paraguai, no ônibus, senti aquela voz de Deus falando e falei a Thay, é momento, eu vou escrever um livro. E ela falou, me olhou assim para mim e falou, bora! E aí começou. Eu sou a doida.
Começamos, pegamos uma folha e começamos, acho que uma folha no caderno, no celular, começamos a botar os pontos, vamos falar disso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí começamos a se envolver. Sim, o livro está pronto. Hoje em dia é uma realidade, o livro está pronto e como Deus faz conexões, apareceu o Carlos Lucas, Farland, a editorial. Daqui a pouco, aqui uma semana, eles estão aqui nessa casa, a gente vai gravar um vídeo. Vamos gravar com eles, porque olha só, então você que tem uma história, que você quer registrar essa história, que poderia ser de referência, porque estava pensando assim, outro dia, uma música, um louvor, né? Muitas vezes nós condenamos uma pessoa porque ela fez algo errado, porque algo que não nos agrada da vida dela, mas ela já fez um registro, né, no qual foi inspirada pelo Espírito Santo. Você julga alguém pela doutrina, mas olha só, o registro que ele deixou é a marca do Espírito. De uma essência. E ele pode transformar vidas. Então não importa quem a pessoa é, que ela faz, não. Até mesmo você, talvez, que está conectado agora, talvez não concorde em algo que a gente fale. Sim. Né? Mas não se limite na doutrina que a gente manifesta, mas sim se conecte com a nossa essência. Então nosso desejo é isso. E a gente vai, em nome de Jesus, vai rodar Latinoamérica, vai rodar o Brasil, vai rodar a Latinoamérica e vai extrair essa essência que é a marca do Espírito que cada um carrega, porque Deus busca uma voz. Ele busca uma voz, então cada um tem uma voz. E tudo que é uma frequência, seja instrumento, seja uma pintura, seja até um artesanato, é marca de um espírito. Por quê? Porque isso vai te trazer uma lembrança, vai te trazer palavra, vai te levar para você realizar algo. Alguém transmite uma energia ali, né? Transmite essa energia e que na verdade eu vejo que é como uma referência. Nós, através da nossa arte, somos referência de várias pessoas. Total. A arte muda o mundo. Por isso que a arte, em todas as culturas, é a forma de protesto. Né? O lambi-lambi, que eu tanto amo, que é onde a gente vai filmar aqui. O lambi-lambi que a gente fez na nossa casa. É a maneira da gente protestar e da gente definir o que cremos. Né? Então as pessoas saíam às ruas manifestando a sua arte para falar o que elas criam. Então música boa é música raiz que protestava, que ia, que rasgava e que pagava o preço. Então a gente quer pagar o preço para que esse estúdio chegue, a gente quer pagar o preço para que essas vozes sejam registradas. Então nos ajude nessa caminhada, né? Fique aqui conectado, assistindo esses vídeos, curtindo, compartilhando, comentando, sendo um patrocinador se você tem essa condição. E estamos aí para muito mais, é só o começo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hasta luego.